Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Declaração de Salamanca, mas é importante que você leia o documento na íntegra. Afinal de contas, o texto ele tem vários itens e ele vai explicando detalhadamente como funciona cada item, cada indicação que o documento tem. Então é importante você ler com calma, o documento não é tão longo assim, tem 17 páginas, mas ele é muito detalhado em cada item que ele trata, em cada indicação que ele faz. Esse documento ele foi construído em 1994, na Conferência Mundial de Educação Especial, que aconteceu na Espanha, em Salamanca. É claro que existiram reuniões anteriores, isso você pode conferir no próprio documento, que ele fala que existiram seminários internacionais que deram base para a construção desse documento. O texto também informa que 88 governos participaram com os seus representantes ali e 25 comunidades internacionais também. Já na introdução, o texto, o documento, faz algumas indicações como a ação da estrutura de ação da educação especial, já vem falando e fundamentando sobre o direito fundamental à educação, e isso ela fala de forma geral, não está só focando nessa introdução nas pessoas com deficiência, mas menciona que todos têm direito fundamental à educação e acesso às dependências escolares, independente da condição física, intelectual, social, emocional e linguística. Bom, a estrutura de ação em educação especial, ela traz alguns itens que eu vou mencionar para vocês. Nessa introdução, o documento explica para a gente que muitas crianças enfrentam dificuldades no período de escolarização. Isso independe da deficiência ou não. Então, dentro da trajetória escolar, vão existir necessidades educacionais especiais de vários educandos, inclusive aquelas pessoas que tenham deficiência. O documento mostra pra gente que as diferenças humanas ela é totalmente normal e que a escola precisa realizar adaptações relacionadas à necessidade da criança e não a criança realizar adaptações para se adaptar na realidade da escola, que é a base do conceito de inclusão que já trabalhamos nas aulas anteriores, certo? Em seguida, após esses conceitos bases apresentados no documento, a declaração traz uma nova roupagem, um novo pensar em educação especial. E para ajudar a nós que lemos os documentos a compreender esse novo pensar, ela traz 7 itens que falam sobre organização política, fatores relacionados à escola, recrutamento e treinamento de educadores, serviços externos de apoio, áreas prioritárias, perspectivas comunitárias e requerimentos relativos a recursos. Eu vou falar brevemente desses itens aqui, por isso é importante você ler o documento na íntegra. Combinado? Na parte que fala sobre política e organização, a declaração ela é enfática e traz indicações sobre como a legislação deve ser construída. Está falando de legislação, decretos, está falando de políticas públicas de ação para que nós tenhamos uma escola pautada no princípio da igualdade de oportunidades. São 11 itens detalhando como devem ser essas legislações, decretos e políticas públicas em relação aos estudantes com necessidades educacionais especiais. No item que fala sobre fatores relativos à escola, isso nos chama a atenção, pois ele faz indicações, o documento faz indicações de mudanças no currículo, mudanças no prédio, organização escolar, na pedagogia, avaliação pessoal, filosofia da escola e atividades extracurriculares. Mas o texto aponta que essas mudanças, elas não estão relacionadas exclusivamente à inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais,
mas ela faz parte de uma troca de paradigma, de uma reforma para uma educação mais ampla, que seja inclusiva. Olha só que interessante como que o texto traz essa perspectiva. Na parte que fala sobre a administração da escola, o documento indica que a gestão escolar precisa estar articulada com os professores, com os coordenadores, com os pais, com a comunidade escolar como um todo. Ou seja, os gestores não podem trabalhar sozinhos, por isso eles são peça fundamental para gerir esse espaço. É um trabalho coletivo, o documento inclusive cita dessa forma: cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente responsável pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. Ou seja, a responsabilidade não cai só nos ombros do professor que está trabalhando com o seu público, mas essa responsabilidade é dividida em todos da comunidade escolar e o gestor é peça central nessa organização, afinal de contas é ele que organiza e gere os recursos e pessoal dentro da comunidade escolar. Um ponto importante também que nós percebemos aqui na declaração é a articulação entre o ambiente de pesquisa e o trabalho nas escolas especiais. O documento traz essa indicação até para que o conhecimento que é produzido nas universidades e também o conhecimento que é produzido nas escolas, por conta das experiências e das práticas, não fiquem isoladas e sim articuladas de forma que essas estratégias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem possam transitar em esses ambientes. Ou seja, existem coisas que são produzidas na escola e têm função importante no processo da construção de conhecimento. Muitas vezes a universidade acaba não tendo acesso por não ter pesquisa dentro do ambiente escolar. Ou quando tem, fica muito desarticulado, ficando cada instituição no seu canto, não tendo articulação entre elas. Então o documento traz a importância de elaborar pesquisa para que essas práticas elas sejam disseminadas e articuladas entre essas instituições. Bom, relacionado à articulação universidade e escola, isso nos leva ao outro eixo, que é o recrutamento e aperfeiçoamento de professores. Então, a declaração traz que é fundamental a formação apropriada desses docentes. E ali ela traz alguns eixos sobre o conhecimento das necessidades educacionais especiais de cada especificidade, a articulação da universidade nesse sentido, a formação relacionada com a prática, com as especificidades locais. Outro ponto importante também é a inserção de adultos, pessoas adultas com deficiências no ambiente escolar para que os estudantes possam ver modelos bem-sucedidos. Vou até ler um trecho aqui que está na página 11, que ele coloca dessa forma: os alunos de educação especial requerem oportunidades de interagir com adultos com deficiência, que tenham obtido sucesso de forma que eles possam ter um padrão para seus próprios estilos de vida e aspirações com base nas expectativas realistas. Ou seja, muitas vezes os estudantes acabam não tendo perspectiva de um futuro porque eles não veem adultos com deficiência bem-sucedidos na sociedade. Então isso é muito importante, trazer pessoas que já passaram pelo processo de escolarização, que estão inseridas na sociedade, no mercado de trabalho, para trazer as suas experiências de vida e suas histórias a serem compartilhadas com esses estudantes. Um outro item presente na declaração são os serviços externos de apoio. Aqui as escolas especiais elas aparecem citadas no documento, inclusive que as escolas especiais devem ter uma grande articulação com as escolas regulares, oferecendo apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais, mas não só apoio, mas também ambiente de treinamentos para os professores das escolas regulares. Trazermos experiência e conhecimento que contribui na formação desses profissionais. Outros pontos importantes são agências de apoio no sentido de trazer professores
de apoio, trazerem psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais que vão dar direcionamentos para uma educação mais eficaz no ambiente escolar. O próximo item fala sobre as áreas prioritárias, fala sobre educação infantil, da importância de um diagnóstico precoce, de uma avaliação, um acompanhamento, traz alguns itens que explica direitinho ali. É importante você realizar a leitura. Fala sobre a preparação para a vida adulta, isso é importante por quais são as perspectivas dos estudantes pós-escola, porque uma hora ele vai sair da escola. E como será a vida dele no ambiente fora do ambiente escolar. Um item também fala sobre a educação das meninas, fala do direito que elas têm de orientação, de informação e de modelos para auxiliarem elas realizarem escolhas realistas que preparam para os seus desempenhos futuros enquanto mulheres adultas. Outro item é sobre educação de adultos e estudos posteriores. O documento realiza indicações sobre programas que devem ser criados em relação às especificidades de algumas necessidades especiais e também faz indicações relacionadas a acesso e a prioridade de um programa que envolva a educação de adultos. Na sequência, o documento faz amarrações com as perspectivas comunitárias, ou seja, não pode ser um trabalho isolado, como já mencionamos, como o próprio documento já mencionara antes, precisa realizar parceria com os pais precisam ter acesso à informação, e esse acesso precisa estar numa linguagem adequada, acessível, eles precisam estar envolvidos com a educação dos filhos, de forma geral, mas o documento faz direcionamento também aos pais de crianças com deficiência. O envolvimento com a comunidade é muito importante, o documento já mencionara isso anteriormente, e isso faz toda a diferença no processo de escolarização. Bom, e tem a parte do requerimento de recursos. O documento é enfático que o compromisso político é necessário tanto a nível nacional como a nível comunitário. Ou seja, a comunidade deve cobrar e saber para onde vão esses recursos e solicitar os recursos também. Então é importante que a comunidade apareça e se envolva na gerência desses recursos, para que a gente possa compreender aonde eles estão sendo utilizados. E um ponto importante também que fala que a distribuição desses recursos deva ser realizado de forma que considere os gastos no sentido apropriado para as crianças. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes os recursos eles são gastos em outras coisas que naquele momento não tem necessidade. Então existem estudantes com necessidades educacionais especiais que precisam de recursos específicos, então esses recursos deveriam ser direcionados para atender aquelas necessidades. E muitas vezes a gente tem ingerência nesse sentido. Alguns gastos são feitos e não atendem às necessidades que os educandos estão precisando naquele momento. Um exemplo que o texto traz sobre a aplicação de recursos é escolas que têm projetos pilotos de educação inclusiva, por exemplo. Então, por que não investir nessas escolas que têm projetos bons e que às vezes os recursos não chegam para aquela especificidade, acabam chegando para outras coisas? Então o documento cita também que os recursos eles devem ser inseridos no processo formativo desses professores, uma formação contínua de acordo com as necessidades específicas que a escola está passando naquele momento. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo não é muito longo, fiz algumas indicações apenas para fomentar a leitura de vocês, para que a gente possa discutir isso com mais profundidade lá na nossa aula online que vai acontecer semana que vem. Então faça a leitura, faça seus questionamentos, suas apontações, verifiquem pontos de convergência com daquele documento de políticas públicas que eu enviei para vocês, para que a gente possa aprofundar a nossa reflexão.
É isso, espero que vocês tenham gostado, desejo a todos uma boa semana, um bom estudo, qualquer dúvida é só me chamar, pode escrever nos comentários aí, pode me chamar por e-mail também. Um forte abraço, tudo de bom para todos vocês e até breve.